Graças a Deus pelo dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa novamente para ouvirmos da sua palavra, mas também para a oportunidade que Ele nos dá de prestarmos a Ele um culto de louvor e adoração. Amém? Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus nesta manhã? Quantos estão querendo que Deus fale o que você precisa e não o que você quer? Isso é muito importante, não é? O título da mensagem de hoje é o poder da unidade. Nós temos falado sobre isso, é um dos nossos valores, dentre os valores que nós temos aqui na igreja, esse é um dos nossos valores. E nós não temos valores, nem devemos ter valores por nós mesmos, mas são valores que estejam embasados no propósito de Deus. Não podem ser os nossos valores por ser os nossos valores. Eu vou ler dois textos, os dois falam a mesma coisa. Primeiramente, eu vou ler em Mateus 12, 22 a 25, abra sua Bíblia, pode ficar assentado. Quero já pedir desculpa aos irmãos, a gripe que me pegou domingo passado, eu ministrei todo o dia o processo Connect, quase sem voz. Hoje eu tenho voz, mas na segunda-feira eu já fiquei doente, fiquei com febre, fiquei de cama, estive doente, não foste me ver, estive com fome, não me deste de comer. Já pensou se o pastor é igual a uma ou outra ovelhinha? Essa nem me ligou, estive doente, hein? Ninguém sabia o que eu passei. Tive que comer angu, como é que é o negócio lá? É um papinha de angu quente lá, para queimar a goela. Fiquei bom de uma coisa, fiquei ruim da outra, queimou a boca. Mas hoje eu estou assim, melhorei bastante, estou tomando remédio, mas estou com muita tosse ainda. Estou tomando remédio para a tosse. Já me ofereceram de tudo para a tosse passar. Mas eu estou seguindo um processo ali e não podemos parar, temos que fazer a obra de Deus, né? Por isso hoje eu não vou cantar. Eu canto todos os domingos, de manhã e de noite, mas agora eu não vou cantar. A igreja não vai dizer amém? Mateus capítulo 12. Os irmãos viram que eu estou bem feliz, não é? Quando eu vejo a igreja feliz, o pastor fica feliz. Mateus capítulo 12, versículos 22 em diante diz assim: Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuravam: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, ou seja, do príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Em Marcos 3, 24, 25 diz: se um reino estiver dividido contra si mesmo não poderá subsistir, e se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Pai, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, somente a Tua voz. Sustenta-nos, Senhor, para que possamos levar a mensagem até o fim. Dá-nos sabedoria do alto, para que possamos, Pai, recebê-la da forma que Tu estás nos enviando. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu li primeiro o texto de Mateus? Os dois textos falam a mesma coisa e
O texto de Mateus, o contexto de Jesus ter falado que um reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida também não se sustém, tinha um contexto dele ter expulsado um demônio que, além da pessoa estar endemoniada, estava enferma. Ele era cego e mudo. Denota-se que a enfermidade aqui, essas enfermidades eram causadas pelo demônio. E baseado ainda em algo que nós já falamos aqui, eles tinham uma crendice, os fariseus, as pessoas, os judeus, que eram religiosos, não foram os ímpios, não foram as pessoas que tinham algo contra o Deus, não, eles amavam, eles diziam que amavam a Deus. Eles eram os religiosos daquela época, as pessoas que achavam até que estavam fazendo tudo muito certo. Paulo era um desses antes, quando perseguia os cristãos, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Então, eles tinham uma crendice que dizendo, olha, não se mexa com essas coisas, o diabo é algo que você não pode interferir na vida dele. Imagino quantas vezes o diabo se andou na vida das pessoas, quantas vezes o diabo dominou, porque eles não tinham esse entendimento de que o reino é dividido não pelo diabo, o reino é dividido por nós mesmos. E eles quiseram colocar aqui, disseram, olha, ele está expulsando o diabo pelo poder do diabo. E ele disse assim, mas se eu expulso o diabo pelo poder do diabo, daqui a pouco não vai ter mais diabo, ele se expulsa. Então, dentro desse contexto, ele vai explicar. E nós não podemos ficar só presos aqui a 2, 3 versículos, mas no contexto da Bíblia e de tudo que nós temos pregado e que os irmãos têm ouvido, os irmãos vão entender que o diabo não tem poder na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas há algo que tem um poder sobrenatural na nossa vida, que é a nossa mente. Quando a Bíblia diz em Provérbios que assim como você pensa no seu coração, assim você será, nós já aprendemos aqui que o coração, para o grego, quando ele diz o coração, ele está falando aqui, na mente. Como é que você pensa no coração? Assim como você pensa no seu coração, é o seu raciocínio, e ali é a alma de tudo que você planta e recebe acerca de Deus, e aí é que mora o perigo. E nós vamos ver nessa manhã como nós estamos sendo muitas vezes bobinhos em participar da falta da unidade ou não saber o que é a unidade. A divisão é uma das piores coisas que pode acontecer no reino de Deus. Mas antes de eu saber o que é a unidade, eu preciso saber unidade em quê? Eu preciso estar dentro do contexto do que está sendo construído para saber se eu estou ou não em unidade. Uma pessoa disse que chegou num lugar onde estava sendo construído uma faculdade, um colégio, e ele passou perto de uma pessoa que estava riscando uma coisa e disse, o que é isso? Ele disse assim, estou fazendo uma faculdade. E ele desceu, quando chegou lá no pátio, ele viu um cara cortando umas árvores, ele disse, o que é isso? Ele disse, eu estou fazendo uma faculdade. E ele continuou andando mais um pouquinho, e ele encontrou um pedreiro fazendo uma massa ali, ele disse, o que é isso? Estou fazendo uma faculdade. Um estava escrevendo, fazendo o projeto. Um estava cortando árvores para colocar a madeira onde fosse necessária a madeira, e o outro estava fazendo massa porque ia
colocar tijolos e tal. Todos estavam fazendo uma faculdade ou um colégio, construindo alguma coisa. Como é que eu posso estar em unidade se eu não sei o que é que eu estou fazendo? Alguém esteve aqui um dia pregando, falou isso, foi o pastor Sóstenes, ele disse: você não pode ser parte daquilo que você não se dá por inteiro. Você não pode ser parte de nada que você não se dá por inteiro. Então, quando nós conhecemos o propósito de Deus, nós podemos estar em unidade ou podemos promover essa falta de unidade. Unidade não é igualdade. Quanto mais diversidade tiver, e olha que eu dei um exemplo, um estava escrevendo o projeto, o outro estava cortando árvores, o outro estava fazendo cimento, quanta coisa diferente. Mas havia uma uniformidade no propósito. A divisão, por que ela é uma das piores coisas que pode acontecer no reino de Deus? Primeiro, ela enfraquece o propósito. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. A casa dividida não se sustém. A divisão pune alguns que não têm culpa alguma. Alguns que não têm culpa alguma, essa divisão que não promove a unidade, ou que despromove, vamos dizer assim, desconstrói a unidade, ela pune alguns que não têm culpa. Exemplo disso é quando não houve unidade no propósito que Josué falou para o povo. Deus falou para Josué disse ao povo: vamos invadir Jericó, destruam tudo, absolutamente tudo, daqui nada serve. E Acã olhou e disse assim: não, mas essa capa é muito bonita, a capa que eu vou levar, vou servir a Deus com ela. Esses objetos aqui eu vou colocar no templo, não é para mim. Então ele saiu da unidade. E todo o povo sofreu por falta de na unidade. O exército perdeu uma guerra fácil contra Ai por causa da falta de unidade. E também a divisão engana a quem pensa que está fazendo algo bom. Então, muitas vezes nós estamos promovendo a falta de unidade com um senso de justiceiro. Nós olhamos, achamos, não, mas isso aqui está errado, não pode, e então eu saio da unidade, saio do propósito, para promover alguma coisa que eu acho que seja bom. Um senso de justiça particular. Isso acontece muitas vezes quando Deus está tratando com alguém da igreja, alguém do grupo, alguém, para termos uma unidade, e um ou outro entra na frente de Deus e tenta arrumar aquela situação, fazendo com que aquilo seja acertado ao seu modo, e muitas vezes ele promove a falta de unidade, a divisão, com boa intenção. Mas se ele estiver em unidade, ele vai entender que ele não pode entrar naquela situação, naquele momento, porque trata-se de um acerto com Deus. Quantos estão entendendo isso? Mas a divisão, antes de se dar na prática, antes de você identificá-la, antes de você vê-la, ela acontece na mente. Tudo acontece na mente. Por isso que Jesus diz assim, aqui é o seguinte: se alguém adulterar com alguém, é pecador. Mas lá no meu reino é diferente. Se alguém pensar, é na mente. É aqui que começa tudo. Se você pensar, você já está promovendo a falta de unidade. Porque certamente, se você pensar por você, você está saindo da unidade, que quem pensa é Deus. Isso às vezes parece um pouco complicado. Então eu não penso mais, Deus é que pensa por mim. É mais ou menos isso, irmão.
Por isso que o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Mas não é que você vira um fantoche. A divisão, antes de se dar na prática, acontece na mente por falta de entendimento sobre a unidade. Não conhece a força da unidade para o bem ou para o mal. Ela acontece também por falta de compromisso com a unidade. Às vezes eu entendo, mas eu não tenho compromisso. E como é que é a falta de compromisso? Chama-se indiferença. Ele sabe tudo, mas não se interessa. Ele não atua como corpo, ele atua individualmente. É impossível você estar num projeto de Deus e não se deixar inserir nos pensamentos de Deus para aquele projeto. É impossível. Não tem significado isso. É uma incoerência. Se você faz parte do corpo de Cristo, não tem como você dizer que vai agir sozinho. Talvez você não saiba, mas há médicos aqui, eu sei que a maioria sabe, ou todos sabem. Olha bem para mim. Todo o corpo fez isso. O cérebro mandou um comando, o braço esticou, peguei aqui, estou com sede, bebi a água, o corpo se... E essa mão aqui, teve cuidado para o microfone não encostar na água, a água não me encostar no microfone. Assim, é o corpo de Cristo, é a igreja. Ontem, eu estava conversando com a minha esposa e disse assim, é preciso que nós alertemos, que muita gente não sabe, que um dia nós vamos estar diante de Jesus, cara a cara, tete a tete, e vamos ter que prestar conta a Ele, pelas divisões que fizemos na unidade do corpo de Cristo. Quando eu estou falando assim, muitas vezes nós pensamos assim, mas eu nunca falei mal, mas o não falar mal também não significa que você não promoveu a unidade, a desunidade ou a desunião. A indiferença é uma desgraça. Quando se sabe que precisa trazer... Eu estou caminhando para um momento em que não vai ser preciso mais avisar a igreja que no domingo tal é o domingo disso, o domingo daquilo, que domingo da comunhão, o domingo de trazer alimento. Porque eu estou entendendo que há pessoas que podem estar trazendo para não serem cobradas. Isso é uma desgraça na vida da pessoa. Mas o Espírito Santo precisa convencer e me fazer lembrar, me colocar Jesus em primeiro lugar. Assim como eu tenho no meu celular, vai apitar daqui a pouco, porque hoje é dia de fazer alguma coisa, vai apitar ali. Dia 10 vai começar a apitar, 9 da manhã, 9h30, 10 horas, são os pagamentos que eu tenho no dia 10. Agora, as coisas de Deus, às vezes, eu não coloco em primeiro lugar, indiferença. Ele não promove o mal deliberadamente. Mas ele é indiferente e ele, sem querer, está promovendo o mal. E o terceiro tipo da divisão, que antes de se dar na prática acontece na mente, é por desobediência deliberada. Falou aqui, a pessoa já está aí pensando ali, ó. Às vezes, aqui dentro hoje não está acontecendo naturalmente. Aqui nunca acontece isso. Mas eu conheço igrejas que acontece. Que o pastor está falando aqui, ou o líder, ou alguém está dando um aviso, ele diz, não é ruim, eu vou nada. E ele, daqui a pouco, ele enjoa, ele já sai da igreja para não ouvir o resto, e vai lá para fora. Isso chama-se desobediência deliberada. Ele sabe de tudo isso, mas ele tem um espírito desagregador. Ele disse, eu estou aqui nesse rebanho, mas quem manda em mim sou eu. Eu não aceito o que o pastor de ovelhas, estou falando do rebanho de animais mesmo, né? Então, ele promove uma divisão.
Agora, por que nós devemos estar em unidade, pastor? Simples como 2 e 2 são 4. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo andam em unidade. E acabou a conversa. Há coisas que nós podemos até argumentar, irmãos, mas tem muito crente argumentando algo que não pode ser argumentado. Ontem eu estava vendo a entrevista de um treinador de futebol e uma repórter fez uma pergunta para ele assim: por que você não faz isso, você não faz aquilo, por que aquele fulano não faz isso, não faz isso, não foi? Ele esperou, quando ela acabou ele disse assim: o que eu faço, o que eu deixo de fazer com relação a isso, fica para mim, guardado para mim, e você não precisa saber. E eu não vou continuar com a resposta, porque ela morreu já aqui. Não tem mais explicações a dar. Há coisas, amados, que nós estamos querendo argumentar com Deus e ser sócios de Deus nas decisões. E há coisas que não são colocadas à mesa para você escolher. No sentido assim, escolher não, sugerir. Você acha melhor, não acha melhor? O reino de Deus não é democrático. Então nós temos que estar em unidade, tal qual, pela razão que devemos ser santos. Sede santos, porque eu sou santo. E talvez muita gente não entenda esse versículo ainda. Por que Jesus diz, sede santos, porque eu sou santo? Sabe o que ele está dizendo? Para você falar comigo, você tem que ser santo, porque eu sou santo. E eu não converso com quem não é santo. Fale comigo em inglês, porque eu sou inglês americano. Acabou. Sabe o que significa? Não venha com churumelas, não venha falar em português que eu não entendo. Eu sou americano e não abro mão, fale comigo em inglês. Fale comigo na minha língua. O que Jesus está dizendo é o seguinte: fale comigo na minha língua. Sede santo, porque eu sou santo. Não é assim, imite o que eu sou, tá? Você tem que ser o que eu sou. Não, ele não está dizendo isso. Senão ele não falaria, quem quer vir após mim, venha. Quem quer vir após mim? O versículo seria, você tem que vir após mim. Então, se alguém te perguntar, por que eu tenho que ser santo? Porque senão você não fala com o Pai, porque Ele é santo. E a imundícia não coabita com o santo. Em João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E ele vai orando, ele diz, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que sejam um, assim como somos um. Eu quero que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, não permita que essa unidade seja desfeita. Quando nós promovemos a falta de unidade, ou não entendemos a unidade, nós vamos ver as consequências, elas são muito piores na nossa vida do que... Deus nunca deixará de ser um com o Pai e com o Espírito Santo, se eu não estiver em unidade aqui. Nunca vai deixar. Outro versículo que tem a ver com esse contexto, diz assim, ainda que o homem não seja fiel, ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. Ele não está dizendo assim, você pode ser infiel que Deus vai ser fiel com você. Ele não está dizendo isso não, irmão. Claro que não. Ele está dizendo, independente de quem você seja, Deus continua fiel. E muitas vezes nós pedimos a fidelidade, Senhor, o Senhor é fiel. É fiel? Vou te jogar no trono agora, aqui no tribunal agora, que eu sou fiel. Você vai ser julgado. Eu sou fiel. Isso é que a nossa mente precisa captar. Porque a quem nós estamos enganando? A nós. Então a unidade tem um poder absurdo. Eu vou dar um exemplo aqui já. Então qual é a definição de unidade? Eu sou um com você, temos os mesmos pensamentos
sobre este assunto e estamos correndo para o mesmo objetivo. Ter o mesmo pensamento sobre um assunto não quer dizer fazer da mesma forma. O que nós estamos construindo? Uma escola. O pensamento do arquiteto, do pedreiro, do marceneiro, do eletricista precisam ser o mesmo pensamento. Já imaginou se no meio do caminho o eletricista disse assim: mas o meu sonho era construir, sabe, um bar, e eu vou caminhar com isso, com um bar. E ele descobre que no bar, ele é eletricista, ele diz: aqui eu vou botar aqui eu vou instalar uma fritadeira, 220, mas ali seria 110, porque é uma escola, a fonte, a capacidade, a energia. Eu vou construir aqui eu estou cortando a madeira, eu estou dentro do mesmo projeto aqui, estou dentro do mesmo armazém de campo de, como é que chama esse negócio? Canteiro de obras. Mas se ele desviar, disse assim: eu vou fazer aqui um negócio para ter aqui um playground, aí ele vai pegar uma madeira diferente daquela que o arquiteto disse que tinha que ser assim, polida, e ele coloca uma madeira bruta, porque ali cabia uma bruta, mas aqui não cabe uma bruta. Isso é falta de unidade. Em Gênesis, abra sua Bíblia, capítulo 11, versículos 4 a 6, fala da época em que o povo foi construir a Torre de Babel. Todo mundo conhece essa história e já falamos aqui algumas vezes sobre esse propósito. Gênesis capítulo 11, abra aí para você ver, versículos 4 a 6, diz assim, olha só: deixa eu ler a partir do primeiro. Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais, agora aqui: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Ele não está falando para chegar no céu, que ele sabia que não vai chegar no céu com uma torre, né? Mas, tipo assim, nós vamos estar no ápice, em cima da cocada preta. Dessa forma, nosso nome será honrado. Olha o que eu estou falando. Nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Parem só um minutinho. Até aqui, eles não estão falando nada de errado. Vamos fazer isso, eles falavam a mesma língua, vamos fazer assim, vamos construir uma torre, vamos fazer isso, isso e isso. Mas estavam fora da unidade. E tiveram uma unidade entre eles. O Senhor desceu, versículo 5, para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. A primeira vez, segundo Myles Munroe, que a gente vê Deus preocupado e desceu, em algumas versões, descer ele, o Espírito Santo e Jesus, dessa trindade, para desbaratar e confundir a língua deles. Para quê? Para que eles se espalhassem, porque essa era a vontade de Deus. Eles estavam em unidade? Sim. Mas a unidade deles estava fora da unidade de Deus. Por isso que eu comecei pregando e dizendo assim: nós precisamos entender qual é a unidade de Deus, qual é o pensamento de Deus, para estarmos na unidade. Porque se nós criarmos uma unidade dentro da unidade, é uma visão, dentro de outra visão é o quê? Divisão.
Então, a unidade tem um poder enorme. Esse povo se uniu e decidiu. E não vai, esse é o princípio, eles vão fazer tudo o que eles querem. Eu vou lá confundi-los para que eles façam o que eu quero. Eu preciso povoar a terra, eu quero espalhar, não quero que ninguém fique aqui parado, suba e fica todo mundo numa torre. Eu quero que saiam. Eu quero que espalhem. Então, quando nós não entendemos a unidade, nós podemos estar promovendo uma unidade dentro de nós que é fora da unidade de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E olha o perigo que isso vai acontecer. O que é que Jesus diz? Ele diz que a casa ou o reino dividido, sem unidade, dividido, não prospera. E eu quero perguntar a você nesta manhã, você tem prosperado? Se não temos prosperado, onde é que pode estar a divisão? Onde é que está deixando de haver a unidade? Acho que todos já entenderam o que é unidade. Não é um só, não é uniformidade, não é conjunto. Estamos todos juntos, não estamos em unidade necessariamente. Todos entenderam isso claramente. Em primeiro lugar, ela pode estar no egoísmo, onde cada qual, membro de um grupo, esse grupo é família, igreja, e eu vou citar o reino, igreja, e vou citar a família, porque ele usa as duas coisas, ele usa a casa e usa o reino. Né? E quando eu disse assim, nós temos que nos lembrar que nós vamos dar contas a Deus por termos promovido a desunião, a falta de unidade no corpo dele. Nós somos um espinho na carne dele. Então ele pode estar no egoísmo, cada qual membro de um grupo, família ou igreja, pensa individualmente, para seu proveito próprio, cada um por si. Cada qual faz o que bem entende. Na casa não há sacerdote e nem há coluna. O sacerdote é o marido, a coluna é a mulher. Várias vozes de comando. Tem casa que quem manda é o filho, tem casa que quem manda é a empregada, tem casa que quem manda é o papagaio. Havia uma casa, segundo um amigo me contou, que era muito engraçada, que todo mundo falava muito alto. Quanto mais alto falava, o papagaio gritava mais. Aí quando o papagaio começava a gritar, todo mundo falava assim, fica quieto para o papagaio. O papagaio está gritando, senão ele não vai parar de falar. Aí ficava todo mundo quieto, o papagaio ficava quieto. Quem mandava era o papagaio. Falta de cooperação, de casa ou no grupo, na igreja. Isso é egoísmo. E tudo que é egoísmo vem para ego e não dentro do projeto de Deus, que é uma visão cristocêntrica. Mas a falta de unidade também pode estar na fé desigual. Vocês já pensaram nisso? Por que às vezes uma família não prospera? Porque a fé de um é muito diferente da fé de outro. Não, nós vamos conseguir, vamos fazer isso assim. E faz não. Ó, então você faz por sua conta, eu estou fora. Não há unidade. O que vai acontecer? Não preciso profetizar, está escrito o que vai acontecer. Não vai subsistir. Uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Na hora da provação, a divisão enfraquece a missão. Numa casa, o sacerdote tem que ter o seu papel de sacerdote e a mulher tem que ter o papel de coluna que edifica a casa.
A mulher sábia edifica a sua casa. Quem edifica a casa não é o homem, é a mulher. E quem é o sacerdote do lar é o marido. E quando esses papéis se invertem, ou quando não há um ou outro, aí o negócio piorou muito. Quando não há unidade para um problema que estamos inventando, não interessa quem arranjou o problema, irmãos. Não interessa. Se um marido fez alguma coisa errada ali, deu um passo errado num projeto que ele está comprando, não sei o quê, se não houver unidade para consertar, não vai consertar, tira o cavalinho da chuva, não vai consertar. Ou então a Bíblia está errada, irmãos. E aí eu não vou entrar em detalhes. E como é que conserta isso, pastor? Um pega o dinheiro dele e junta para pagar? Isso aí é uma conversa que precisa ser entre vocês. Mas que tem que haver um acordo para resolver o problema. Não adianta, não, você resolve, agora resolve. Então resolve, você não resolve. Eu resolvo do meu jeito, então resolvo do meu. Já está declarado, meu irmão. Já vai cair essa casa. Mesma coisa na igreja. Muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de crescermos, porque o Senhor está nos enchendo com matéria-prima. O que é matéria-prima? Problemas. Problemas. Nós estamos pedindo fé, estamos pedindo autoridade. Você quer fé para quê, meu irmão? Quero fé para orar por um defunto levantado do caixão. Então tá, antes de você entrar nesse nível, eu vou te dar alguns treinamentos. E você está falhando no básico, no elementar. O que é o elementar? Você está dentro de um grupo, está dizendo, eu estou aqui, mas não contem comigo. Deu problema, eu sambo fora. Ou não sambo fora, mas eu fico indiferente. Faço cara de paisagem. Isso é falta de unidade. Um dia eu recebi uma pessoa no meu gabinete, pessoa chorando e disse, pastor, estou com um problema seríssimo. Eu disse, qual é o problema? Pastor, estou com vergonha de dizer porque é muito sério. Eu disse, mas eu acho que você vai dizer que você veio aqui. Você não vai dizer que veio aqui para voltar para casa e não vai me dizer nada. Não, eu vou, mas estou com muita vergonha. Eu falei, então perde a vergonha, você não deve ter tido vergonha para fazer esse problema. Para perder a vergonha, vai lá. Aí a pessoa abaixou a cabeça, eu não quero nem olhar para o senhor. Eu falei, então foi contra mim? Não. Então olha para mim. E a pessoa começou a chorar. E era mesmo um negócio muito sério, muito feio. E eu disse, eu não preciso te dizer que você mesmo já está dizendo que é feio. Está arrependido. Você quer repetir? Nem pensar. Quer continuar com nem pensar? Não quero continuar. Então tá bom. Então eu vou te ajudar. Mas eu quero te dizer, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: sou veementemente contra o que você fez. Deixa eu te dar uns 3 tapas na cara primeiro, depois eu vou... Força de expressão, tá, irmão? Não bati na cara do irmão, não. Tem uma irmã ali que já virou, meu Deus, ela é visitante, eu já vi. Ela para cá eu não venho nunca. Esse pastor bate na cara da gente. É a mesma coisa que Jesus faz. Vamos arranjar, não adianta, o leite está derramado, vamos enxugar o chão, vamos catar. Mas primeiro de tudo você tem que estar consciência, não vou repetir mais, porque não adianta eu fazer. É o princípio da Santa Ceia, irmãos. Todo mês ele faz a mesma coisa. Senhor, muito obrigado, eu quero pedir perdão, porque ontem eu falei 10 palavrões, xinguei meu vizinho de demoniado. Eu não sei o que, eu não posso tomar Santa Ceia, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai me perdoar. Então. E me perdoa, e o Senhor, perdoa, meu filho, porque eu ainda sou seu advogado. Enquanto eu for seu advogado, eu estou diante do Pai intercedendo por você. Cuidado que uma hora eu vou colar o grau aqui e você juiz, e você vai se dar mal, hein? Aí ele vem. No mês seguinte, assim, Senhor, desculpe aí,
embora eu acho que o senhor não percebeu, mas eu pequei de novo. Senhor, tá bom, qual é? E aí as pessoas pensam assim, é mole, um dia a casa cai. Não é mole, é a graça. Eu às vezes penso, irmão, não sei se eu tenho esse direito, acho que não tem não. Mas às vezes eu penso assim, que o Senhor diz assim, que vontade de dar um murro na cara, eu vou dar um murro nele. Aí a graça segura a mão dele e assim, oi, graça. Então está escrito, ele não pode ir contra a palavra dele. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E eu confundo a misericórdia do Senhor com a bobeira do Senhor, achando que o Senhor é bobo, que eu levo ele na conversa, que eu faço tudo que eu quero, mas um dia a casa cai. A fé precisa estar igual, o sentimento precisa ser o mesmo. A fé que tem, pastor, mas não tem condição de ser, trabalhe para ser. Porque se você deixar isso de lado, a sua casa vai ser dividida. Você precisa trabalhar. Trabalhe isso. E aí vem uma pergunta aqui. Mulheres, olhem para mim, só as mulheres, os homens não olhem para mim agora. Só as mulheres casadas, olhem para mim. Faz assim com a mão, as mulheres casadas. Vocês têm orado pelos seus maridos? Tem, pastor, eu lembro, hoje nós estamos no dia 7 de abril. Em março eu orei por ele, dia 12 de março. É todo dia, 3 vezes ao dia. Mas eu não aguento, mas você come 3 vezes por dia? Ou 4, tem uns que comem 5. Ora, a Bíblia diz que a mulher santifica o homem. Você tem orado? Pastor, eu estou orando, mas não estou vendo o resultado não. Quem tem que ver o resultado não é você. O seu papel é orar. E o papel de Deus é fazer. Quem sabe Deus ainda não fez, porque você não está em unidade com Deus. Você está querendo resolver antes do prazo de Deus. Falta de unidade. Deus ainda vai dar uma cambalhota nele, vai quebrar a perna dele, deixar ele lá parado, esperando, olhando para o céu. Ai, minha perna. Ai, está doendo. Traz um suco de limão. Espera um pouquinho que eu ainda vou lá no limoeiro pegar limão. Vai demorar. Ai, meu suco de limão. Não sei o que é que Deus quer fazer mesmo. Você entra numa rota de colisão com Deus. Marido, olha só o marido, olha para mim agora, olha para cá. Cadê os maridos? Faz assim. Você tem amado a sua esposa? Pastor, eu tenho até vontade, mas ela não merece não. Mas me mostra na Bíblia onde que você tem que amar que ela, se ela merecer. Hein? Me mostra aí. Porque dentro desse princípio você está dizendo, Deus me ama porque eu mereço. É dentro desse princípio, não é isso? Quantos acham que Deus te ama? Levanta a mão. Quantos acham que Deus te ama porque você merece? Levanta a mão. Está no bolso até aqui. E por que você quer usar outro princípio, meu irmão? O princípio da unidade é a unidade com Deus. Mas você começa a promover a falta de unidade e você começa a sofrer. Você está vendo que eu estou falando aqui coisas que vai sofrer na sua casa. Qual outra causa do reino dividido ou da casa dividida? Pode estar na falta de humildade, ou pode estar também na necessidade de autoafirmação. Então, às vezes eu promovo a desunidade, a não unidade, sem querer, quando eu não sou humilde.
Ou quando eu tenho uma necessidade de autoafirmação? Jesus disse, eu e o Pai somos um, mas como missão aqui, Jesus reconhecia a soberania do Pai. Olha só o que ele vai dizer em Filipenses 2, 5, 8. Apóstolo Paulo. Jesus dizendo, através do apóstolo Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento, irmãos. Vamos lá, tende em vós, 1, 2 e já? O mesmo sentimento. O que é o mesmo? É o mesmo, muito bem. Irmã Aracina falou, o mesmo? É o mesmo. Igual. O mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Uau! O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Se é um exemplo que você precisa ter um pouco de facilidade para entender, é esse. Jesus deixou de ser Deus para ser igual a você, ô cara de pau. Estou falando comigo também, tá? Viu? O seu bobinho. Isso é uma humildade, é um negócio louco. Mas por que ele fez isso? Para ficar perto de você e te mostrar que dá para fazer. Por isso ele se esvaziou, ele não deixou de ser, ele se esvaziou da sua natureza para se tornar igual a nós. Isso chama-se humildade. E onde é que está na nossa aplicabilidade? Que muitas vezes, amados, nós não entendemos que Deus precisa trabalhar na nossa humildade para promover a unidade. Para as coisas acontecerem como Deus quer, muitas vezes tem que deixar de acontecer na sua vida o que você quer. Meu Deus, se Deus deixasse eu fazer do jeito que eu quero, ainda bem que Ele não deixou. Ainda bem. Pedro quis. É aquele ali que é Jesus, vamos prender ele. Pedro pegou a espada e às vezes deu uma espada na orelha. Ele não deu na orelha não, irmão, ele deu no pescoço. Ele não era espadachim do rei para acertar só a orelha. É que ele errou e acertou só a orelha. O cara tirou, sei lá como é que foi. Aí Jesus disse, rapaz, você está fora da minha unidade, você está pensando diferente de mim. Você vai promover uma divisão desgraçada aqui. Seu guarda, só um minutinho, deixa eu consertar esse erro que o meu amigo aqui fez. Pega a orelha, bota no lugar, está tudo certo agora? A, E, I, O, U. Está escutando? Está consertado. Vamos lá, podem continuar. Muitas vezes nós promovemos um negócio porque nós estamos fora da unidade de Deus. Pastor, estou em unidade, hein? Eu e mais 10 irmãos aqui estamos em unidade. E os outros 90, irmãos? Unidade é 100%. Você sabe por que Jesus deixa a parábola das 100 ovelhas? O que ele faz com as 100 ovelhas? Hein? Ele deixa 99 no aprisco e vai buscar uma para dar unidade. Mas a unidade também, por fim, pode estar a falta de unidade, né? O reino dividido pode estar na desobediência. Quando eu decido fazer diferente, movido por algum sentimento contrário. Esse sentimento pode ser raiva, pode ser inveja, pode ser vingança e pode ser cobiça.
Qualquer um desses aí vai me promover. E aí, novamente, o exemplo de Acã. Cobiçou, ele olhou e... Ele estava no meio do exército, ele estava entre o povo que foi marchar, que deu as 13 voltas, em volta da muralha de Jericó. Amém ou não amém? Deu 13 ou não deu 13, irmãos? Não? Então vamos lá. No primeiro dia uma volta, no segundo dia 2, terceiro dia 3, quarto dia 4, 5, 6. E no último dia? Com mais 6? Aplauda o Senhor Jesus. Todo mundo pensando que eu errei, né, irmão? Ele estava lá. Fez tudo certinho. Quando o Senhor disse, Josué, hoje é como é que fala em inglês? Be quiet, é isso? Be quiet. É porque esse meu inglês é do interior. Be quiet. Be quiet. Bico calado. E todo mundo ficou de bico calado. Acã estava no meio do povo do bico calado. Tá, depois você vê a história lá. Hoje ninguém fala. Gente, ninguém fala. Acã obedeceu. Na hora que ele disse assim, agora no último dia vão dar um grito de vitória, um brado e vai desmontar a muralha. 1, 2, 3 e já. E a igreja vai gritar comigo. 1, 2, 3 e já. Acã estava lá, irmão. Deve ter sido um dos primeiros para o lado lá de lá. Ele estava lá. Faltava só uma coisa para ele levar 10. Aí quando ele entra... Atenção, gente, só lembrando, ninguém toca em nada, não vão mexer com nada, não pegue nada. Acã estava lá. Aí vai entrando. Mas, hein? Quando ele olhou aquela capa, quando ele olhou aqueles objetos de prata, de bronze bonito, mas, hein? Deus vai entender, porque eu vou levar para a casa dele. Deixa lá 2 dias, o resto dos 5 fica na minha. Muitas vezes as pessoas vão levar para a casa do Senhor. Acã estava lá, foi desobediente. Ele tirou o sentido de unidade do exército de Josué. Eles vão a seguir guerrear contra Ai, levam uma corrida de um time da 5ª divisão do interior do estado. Levam uma coça, morrem alguns. E Josué, o que é isso, Senhor? Ei, Senhor, eu agora não entendi nada, fala aqui comigo. Anátema. O Senhor está dizendo que alguém quebrou a unidade aqui. E vamos procurar o que é. E eles chegaram na casa de Acã. Ele confessou. Mas na casa de Acã havia unidade. A mulher concordou com o roubo. Os filhos concordaram. Trouxeram para casa. E entrou dentro de casa. Vai dizer que a mulher não viu entrar dentro de casa, aquele monte de coisa? Botou debaixo do tapete. Unidade. Havia ou não havia? A mesma unidade que havia no povo da Babilônia. Vamos construir a torre. Vamos. Mas essa não é a unidade que você tem que usar. Você tem que usar a unidade de Deus. Por isso não é você que decide. Por isso é quem decide é Deus. E você precisa estar em unidade. Se deixasse eu decidir, se deixasse você decidir, se deixasse nós decidirmos. Irmãos, eu garanto que muita gente não decidiria.
como tem decidido. E a minha pergunta final é: você está disposto a decidir como Deus quer ou decidir do seu jeito? Qual é a unidade? O que é unidade? E às vezes, amados, essa é para finalizar, para fechar, vou falar baixinho só para os irmãos ouvirem. Aqui, só desse lado, do lado de cá não vai ouvir. Nós estamos promovendo a unidade porque não conhecemos, nós estamos promovendo a desunidade. Deixa eu usar esse termo, tá? Por não conhecermos a palavra de Deus. E não sabermos o que Deus está propondo para o nosso grupo. Eu não sei quantas pessoas sabem o que está acontecendo aqui na quarta-feira, mas por favor, não venha para cá. Se você não tiver unidade, ou não venha nos atrapalhar. Porque nós estamos buscando o avivamento, estamos buscando o Senhor falar com a nossa alma. Egoísmos estão sendo deixados aqui no estudo. Outros estudos vão aparecer aí. Mas se você não sabe o que está acontecendo, você vai ficar em desunidade. Você vai promover a falta de unidade. Deixa eu repetir, irmãos, não estou dizendo que você tem que estar aqui na quarta-feira. Não quero entrar nesse mérito, até porque tem irmãos que querem e não podem estar. Eu estou dizendo, já que você não pode, informe-se e entre na unidade. Porque você vai ficar igual um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de pregar aqui num culto maravilhoso de noite. Quando eu olho, a pessoa chegou ali no fim do culto, eu faço o apelo, ela vem à frente. Eu não sei para que apelo que a pessoa veio, mas eu sei lá o que é que ela botou no coração. E veio. Quando saiu ali, a pessoa promoveu já uma coisa que contrário àquilo que foi pregado aqui. Cachorro que caiu do caminhão de mudança. Não sabe para onde vai. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa, irmãos, que havendo um grupo aqui de 4, 5 pessoas conversando, 4 pessoas aqui, fiquem em pé aqui, faz favor, uns 3 ou 4, fiquem em pé, fica conversando aí, faz favor. Não precisa falar alto para ouvir, não. Não. Vocês conversam assim, um na fila, outro na frente. Mas um grupo de 4 pessoas conversando. Providencia isso aí, faz uma roda aí, rapaz. Desarruma um negócio aí. Porra, isso, faz um grupo aí. Pô. Vai, fica conversando aí. Vê se é assim que funciona, irmãos, vê se é assim. Não, eu também acho. Eu, inclusive, queria dizer o seguinte, que o saco de carvão que a bicicleta levou, furou o pneu. Tá vendo? Eu não sei nem o que você está falando, como é que eu vou falar que eu também acho? Agora, o correto é isso aqui. Olá, tudo bem? Posso me chegar? Substitua isso aqui. Vem para cá, João. Olá, tudo bem? Posso me chegar? Vocês estão falando sobre o quê? Amém. Vocês estão conversando sobre isso aqui? Estão falando sobre santidade. Ah, legal. Posso participar? Então, meu amado, se eu cheguei agora, eu tenho que saber o que está acontecendo. Estão falando sobre santidade? Rapaz, mas ontem você tinha que ver o caminhão que caiu ali, furou o pneu. Nós estamos falando sobre santidade, irmão. O irmão é bem-vindo ao grupo, mas o assunto aqui é esse. Quando vocês entenderam o que eu estou dizendo? Você pode não vir ao culto da quarta-feira. Débora, agenda um gabinete com o Lúcio para quarta-feira. Eu quero terminar, irmão, mas agora o Espírito Santo está me dando isso agora, não está aqui não. A pior coisa do mundo é quando você não está no contexto e que você é dono do contexto. Você não sabe o que está orando, você não sabe o que a igreja está fazendo, aí você chega e mas acontece, né? Que essa igreja tem muito problema. Eu falei, se você é mais um deles. Vem para cá que nós estamos orando pelos problemas da igreja. Anota aí mais um, essa aqui, Agora que nós vamos fazer assim. Você está fora, você não sabe o que está acontecendo.
Então você pode não saber, mas pergunte. Você pode não vir no culto de quarta-feira, mas não diga que essa igreja não está buscando um avivamento. Ninguém falou isso não, tá, irmãos? Você pode não vir. Há pessoas que não podem, e nós não queremos que você seja forçado a vir. Aliás, nem de domingo você é forçado a vir, mas pelo amor de Deus, o que você não tem o direito é de entrar na conversa sem saber do assunto. Promove a falta de unidade. Quais são os rumos da igreja, você sabe? Quais são os rumos da igreja? Nós temos proposto aqui, temos falado, por isso que nós temos o Connect. 14 pessoas fizeram o curso do Connect. Eu não estou dizendo que as 14 serão membros da igreja, agora que elas vão se testar, mas elas já conhecem. Agora elas não podem dizer, pastor, mas eu não sabia. Eu não sabia que aqui na igreja não pode falar mentira, eu pensei que pudesse. Porque eu vim de uma igreja onde todo mundo era mentiroso. Eu achei que era tudo igual. Não, aqui não falamos mentira. Não. Então ela agora sabe um monte de coisa, não é verdade? Aí ela vai se adequando. Epa, aqui é assim. E aí ela decide, mas eu não gostaria de uma igreja assim não, eu gosto de uma igreja onde cada um por si e Deus por todos. Não é aqui. Não é aqui. Irmãos, está parecendo uma mensagem que eu estou dando uma bronca, né? Ao contrário, nós estamos perdendo fácil para o diabo por falta de unidade. Só isso. Aliás, nos últimos dias, eu estou nos dias bons da minha vida, numa alegria, estou vendo Deus agir, pessoas sendo curadas, aqui dentro da igreja. Semana passada nós oramos por um casal, a pessoa foi curada completamente de um problema interno, de alma. Quem viu antes e quem viu depois, falou, meu Deus, é outra pessoa. Isso é uma alegria muito grande. Você talvez não saiba disso. Você talvez não saiba disso. Você talvez não saiba quantas pessoas essa semana ficaram doentes, nós oramos e elas ficaram curadas e estão aqui conosco agora. Você talvez não saiba disso. Então, que nós tenhamos unidade. Quantos entenderam isso? A unidade não minha, mas a unidade do Senhor. E se há dentro de você alguma coisa que possa estar promovendo a falta de unidade, que vai fazer divisão na sua casa, na sua vida profissional, na sua igreja, é hora de você agora ajoelhar ao Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Tudo que eu quero na minha vida é unidade. Se você quer, você peça a Deus e Ele vai te dar. Se você não quer, também não precisa orar. Mas você pode estar preparado, que a conta chega. E o Senhor vai dizer, e agora? O que tens preparado? Para quem será? A quem você vai dar o que você preparou? Vamos nos colocar, nos preparando para a ceia do Senhor e pedir ao Senhor unidade na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento. Eu quero ser